repetir é o mais elementar dos recursos didáticos. Mas é um recurso didático. E jurídicos, o sujeito senador? aprende, não, didático, pedagógico, de professor. Às vezes o sujeito só aprende depois de ouvir 10 vezes, ou mais vezes. E há pessoas que não aprendem nem depois da 100ª. Repetir é o mais elementar dos recursos didáticos. Portanto, faz bem e às vezes molesta um ou outro privilegiado, intelectualmente mais desenvolvido. Eu gostaria de separar aqui a coisa do debate, essa reunião, em duas partes. Primeiro, a parte política. Faz parte da democracia. Ou vocês acham que todo mundo encara a Lava Jato do mesmo jeito? Já ensinou Tasso Gereissati que las cosas tienen la color de los cristales por onde se las miran. Até pelo óculos do senador Nasser é diferente, que outros conhecem. Cada um tem o seu lado, tem o seu partido, pessoal. Isso aqui é uma casa política. Há escoriações, há sentimento de vitimismo. Então, isso faz parte. E esta parte está transcorrendo civilizadamente. Quero me congratular com todos os que têm pontos de vista diferentes. O que eu gostaria de traçar aqui é um caminho para o futuro. Senador Nelsinho Trade, nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional um plano de trabalho para... E não foi agora, não. Isso tem 40 dias. Um plano de trabalho para acompanhar a guerra cibernética. Excesso da Lava Jato, que vai aparecer, nós temos que investigar. Mas isso é do passado. Nós queremos que a Lava Jato prossiga, se aprimore, que o combate à corrupção percorra alguns degraus de qualidade, de aprimoramento. Mas o Brasil tem que acordar, ministro, e aí me dirijo ao ministro da Justiça e da Segurança. O Brasil não pode dormir sem considerar que existe uma guerra cibernética no mundo. E o Brasil é importante demais para ficar fora dela. Não pode declarar neutralidade. Este fato, eu que vivi no ano passado, quando alguém em Curvelo, Minas Gerais, enfiou um chip num telefone, numa loja em Curvelo, e se adonou do meu telefone e do meu WhatsApp, em janeiro do ano passado. Tem boletim de ocorrência, tem ação judicial. Eu também achei que era o motorista que virou passageiro. Só no dia seguinte é que eu pude desativar na loja o meu telefone. Enquanto isso, sofri algumas turbulências. Então, agora imagina uma agência, isso foi uma agência, uma empresa contratada com um objetivo. Tanto é que ela só grampeou um lado, ou não foi? Ou ela grampeou universalmente os pesquisados pela Lava Jato e os pesquisadores também? Não. Só um lado, só um lado. Todo esse escândalo, que eu acho que vai nos atualizar, vai nos fazer bem, pode prejudicar alguns momentos nossos, mas vai nos fazer bem, vai nos amadurecer. Ele tem que ser pesquisado, tem que ser rastreado. As agências, isso foram empresas. O Intercept não recebeu de garotos, nerds, hackers, no sentido romântico da palavra, essas informações. E tudo isso tem que ser transformado em conjunto de informações para ser autenticado, legitimado, conferido se não tem manipulação, porque é possível manipular parte de mensagens. Isso nós vamos amadurecer. E eu espero que isso aconteça na esteira do amadurecimento institucional do Brasil em matéria de guerra cibernética, sobre o qual eu falarei, se houver oportunidade na tréplica. Nós não podemos imaginar que todos os que agem com tecnologia de informação e inteligência artificial sejam bem intencionados. Por isso eu faço a pergunta: qual é a providência que o governo está tomando para democraticamente investigar a origem
deste grande hackeamento. Com a palavra o ministro. Senadora Esperandiamin, acho que as questões que Vossa Excelência coloca são muito pertinentes. E, de fato, nós precisamos avançar nessa área de proteção cibernética, segurança cibernética, a revelar a gravidade desses fatos, né, que têm acontecido, que incluem a clonagem de um aparelho celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, a tentativa de obtenção do conteúdo, embora não bem sucedido. E envolve também esse ataque aos procuradores. Existe essa investigação da Polícia Federal, a qual está se dando prioridade para investigar esse grupo. Claro que isso não é uma coisa tão singela, dado o grau de profissionalismo desse grupo criminoso, mas eu tenho a expectativa de que esses fatos sejam devidamente aclarados, essas pessoas sejam identificadas e elas sejam devidamente punidas. Do outro lado, penso ser necessário, para além de mudanças em padrões de segurança, que nós pensemos numa revisão da legislação, e aqui é o melhor lugar para se tratar disso, em relação a esses ataques cibernéticos. A nossa legislação hoje, por exemplo, prevê para esse ato de invasão de aparelhos de terceiros penas extremamente reduzidas, né, que acabam não servindo como um anteparo, né, não tem um efeito preventivo suficiente para esse tipo de ataque, que aí inclui não só nesses ataques hackers, aqueles mais singelos, a tentativa de roubar dados de cartão de crédito para pequenos golpes, mas aqui nós estamos falando de algo mais sério, um ataque às instituições, a busca de dados para impactar as instituições. Ocorre que essas instituições são instituições aí brasileiras e, nesse caso em particular, instituições de justiça e do Ministério Público. Mas eu não sei ainda o alcance total. Eu não sei, né? Nós não sabemos o alcance total desses ataques hackers. O que nós temos notícia é que até mesmo jornalistas sofreram tentativas de ataque e já houve também referência a parlamentares. Não posso aí informar esses dados específicos, porque aí as investigações são sigilosas e acho que essas pessoas que foram atacadas que deveriam vir à luz, revelar eventualmente que sofreram qualquer espécie de ataque. Muito obrigado. Com a palavra, senador Esperandiamin. Eu só quero, na esteira desta colocação, prestar duas informações de caráter pessoal. Fui o relator da CPI de crimes cibernéticos, uma extraordinária realização da Câmara dos Deputados que foi concluída há 3 anos. De lá para cá, os chamados crimes cibernéticos tiveram uma evolução exponencial. Não foi nem geométrica, foi exponencial. E a sofisticação das formas de invasão e de apropriação de dados está alcançando um grau de refinamento que impõe, sim, que em nome da segurança pessoal, dos direitos individuais e da segurança de um país, como com as dimensões do nosso, seja a questão sistematicamente tratada, acompanhada pelo governo, pelo parlamento e pelo judiciário brasileiros. Por isto, eu queria recolher deste momento de escândalo um aprendizado que nos sirva em caráter permanente, porque agora nós estamos vivendo o espasmo do escândalo. E isso mexe conosco, mexe com as nossas emoções, com as nossas tendências políticas, partidárias. Só que daqui a pouco isso vai, de alguma forma, desanuviar e nós não podemos perder a persistência na busca de nos atualizar. Essa é a colocação final que eu gostaria de lhe fazer.
Eu concordo, senador, mas também concordo com o título daquele artigo que mencionei há pouco, daquele professor americano, né? O incrível escândalo que encolheu. Por quê? Na análise fria... É o parto da montanha. Exatamente. Né? Poderíamos aí citar alguma frase em latim reveladora que a montanha pariu um rato, né? Pelo menos não se vislumbra, apesar do sensacionalismo todo, a gravidade dos fatos alardeada de maneira sensacionalista por esse site específico. Agradeço ao ministro. Antes de passar a palavra